cortou o vídeo. Eu estava pensando assim, quem sabe eu faço um outro vídeo para iniciar isso aqui, mas cortou, acabou de cortar o vídeo ali automaticamente. Então a gente já está no último vídeo aqui agora. Relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Então a gente viu as razões trigonométricas num triângulo retângulo, né? E daí tu consegue tirar várias propriedades, né? Principalmente no triângulo retângulo ali, um ângulo é de 90 graus e os outros dois são complementares. Isso é importante, né? É uma propriedade importante no triângulo retângulo. Agora, num triângulo qualquer, a gente não tem a garantia nem do ângulo de 90 graus, a gente não tem a garantia, nem que os outros dois seriam complementares, porque a gente já nem tem o de 90 graus, né? Porque para os outros serem complementares eu teria que ter um ângulo de 90 graus. Mas a gente consegue outras coisas. As relações estudadas até aqui valem exclusivamente para triângulos retângulos, certo? Vamos estudar as relações trigonométricas para qualquer triângulo, tá? Então, essa lei aqui é importante, a lei dos senos. Então, tu tem esse triângulo ABC aqui, que não é retângulo. Entretanto, as alturas em relação às bases, né, elas formam ângulos de 90 graus. E elas se cruzam num ponto. Não me lembro qual é o ponto que se chama ali. É baricentro? Eu não me lembro. Eu acho que ele vai falar ali, a gente vai ver. Mas a intersecção das alturas do triângulo, aqui teria outra altura que cruza bem aqui também, ó, certo? E dá um ângulo de 90 graus com a base AC aqui. Pode ver que essa altura H1 aqui forma um ângulo de 90 graus com a base BC. Essa altura aqui, ó, H2, de medida H2, ela forma um ângulo de 90 graus com a base AB. Então, um triângulo três alturas ali, ele está mostrando só duas, né? E esse ponto aqui é importante, né? Eu não me lembro o nome do ponto agora, vamos ver se ele fala aqui. Sim. No livro do 8º ano ele fala o que é a intersecção das alturas. A intersecção nas alturas, assim, não é, puxa, estou viajando, estou nas alturas. A intersecção das alturas é uma coisa muito elevada, intersecção nas alturas. Vamos lá? Ó, o ABC são as medidas dos lados, tá? Muito bem. Acompanhe no livro, eu vou deixar o desenho em foco aqui, porque daí fica uma referência boa para a gente. Eu consigo ir falando enquanto a gente está lendo. Desenho aqui então. ABC são as medidas dos lados. A minúscula aqui então é a medida desse lado. Não é um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, B é a medida desse lado, C é a medida do lado AB. H1 é a medida da altura AH1. H1 aqui é um ponto, H1 maiúsculo é um ponto e H1 minúsculo é a medida da altura. Esse H1 maiúsculo aqui, esse ponto, então. Tá? H1 é a medida da altura AH1, então do segmento ali, né? Relativa ao lado BC. H2 é a altura relativa ao lado AB. Começa a chamar de alfa, beta e gama, tá? Ó, as letras gregas minúsculas. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Alfa, beta e gama, tá? Essas aí são as minúsculas. Daí está fazendo referência a essa figura aqui. São as medidas dos ângulos A, B e C, respectivamente. Tá? Então tem um ângulo aqui, tem esse ângulo aqui em gama. Cadê o ângulo em alfa? Ele não mostrou. Tá, entendi. Aqui. Vamos colocar aqui. Aqui.
Então, alfa, beta e gama aqui, né? Respectivamente. Vamos deixar o green focado no triângulo. De novo. Considere agora os triângulos retângulos separados pelas alturas ali, né? O primeiro separando aqui por H1. Então, tu tem esse triângulo da esquerda e o triângulo da direita ali, tá? Daí, esses triângulos, eles são retângulos porque a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, tu pegando esses triângulos aqui, ó, tá? Tu tem a altura H1 aqui e, claro, teria que juntar esses dois aqui para pegar aquela parte, né, de cima, né? Daí tu retorna ao triângulo anterior, certo? Então, tem esse triângulo aqui, esse ângulo é de 90, esse ângulo aqui eu chamo de beta, esse ângulo aqui eu chamo de gama, tá? Nesse triângulo retângulo aqui, eu posso usar, nesse triângulo retângulo, a altura, por exemplo, H1, desse triângulo aqui, fazendo esse triângulo retângulo, seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa que está aqui, ó. E a mesma coisa eu posso fazer para esse ângulo gama aqui, ó. Seno de gama é oposto sobre a hipotenusa. O que vai acontecer? A coincidência entre H1 aqui nesse triângulo e H1 nesse outro triângulo, né? Então, tu vai dizer que H1 na verdade é B seno de gama daqui e H1 aqui é C seno de beta, né? Então, tu olha só o que a gente pode fazer nesse caso aqui. Então, tá observando beta aqui, ó, seno de beta é o oposto, que é H1, sobre hipotenusa, que é C. Então, H1, por exemplo, é seno de beta vezes C, ou C vezes seno de beta. Por um lado, o H1 é escrito assim. Por outro lado, o H1, como é que eu posso escrever? Seno de gama, tá? É igual ao oposto sobre a hipotenusa, H1 sobre B. Opa, B. H1 sobre B. Passando B para o outro lado, B vezes seno de gama é igual a H1. H1 e H1 aqui significa que H1, que é C seno de beta, C vezes seno de beta, tem que ser igual a B seno de gama. B vezes seno de gama. Tá? E daí, olha só o que tu pode fazer. Passo B para cá, passo seno de B para cá. É uma das alternativas. Ou passo B para cá e passo C para cá. Sei lá, dá para fazer. Passo C, né? Para ficar que nem no livro ali, ó. Passo B aqui para debaixo, seno de beta sobre B é igual ao seno de gama sobre C. Por que a gente organiza dessa forma? Tá? A gente organiza dessa forma aqui, ó, seno de beta, que é esse aqui, ó, em relação a esse lado aqui, ó, ao oposto. Então, tu tá vendo aqui, ó, o seno de beta e o lado oposto. Depois eu volto lá na figura completa, né, porque a figura completa é os dois triângulos juntos. Então, seno de beta sobre o lado oposto, a beta, é a mesma coisa que o seno de gama em relação ao lado oposto à gama, C.
Então, tu pode fazer essa comparação aqui, né? Ou, de repente, comparar C sobre B. C sobre B é seno de gama sobre seno de beta. Mas isso aqui, ó, faz a relação entre o ângulo e o lado oposto. Ó, seno de beta em relação ao lado oposto, seno de gama em relação ao lado oposto. E daí tu vai ver também que para o outro ângulo, né, para esse ângulo aqui no vértice A, aqui, ó, esses dois aqui juntos, tu vai ter uma relação para seno de A em relação ao lado oposto do seno de A também. Tá? Olhando na figura agora, ó, seno de beta em relação ao lado oposto, tu vai poder usar a lei dos senos num triângulo qualquer, então. Deixa eu apagar aqui. A lei dos senos. Aqui. Beleza, a Rosana disse ali, entendi. Isso aí. Ó. Então, esse ângulo aqui, ó, espera um pouquinho. A lei do seno diz isso. Que o seno desse ângulo aqui em relação ao lado oposto é o mesmo que o seno desse ângulo aqui em relação a esse lado oposto, e a gente vai ver que vai ser igual também a seno deste ângulo aqui em relação ao seu lado oposto, né? Um triângulo qualquer, tá? Então, até agora a gente já viu, ó, seno de beta em relação ao seu lado oposto, seno de gama em relação ao seu lado oposto. Agora considere os triângulos. Esses triângulos aqui, ó, dividido por H2 aqui, ó. H2 divide esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, tá? O H2 divide. Vamos separar os dois ali, o ângulo de 90 graus, e vamos fazer a mesmíssima coisa. São dois triângulos retângulos, né? Eu posso fazer seno de beta em relação. Seno de beta é o H2 sobre a hipotenusa. Então, ó, vamos escrever isso. Seno de beta é igual a dedo oposto, H2, sobre a hipotenusa, que é A. Então, A vezes seno de beta é o teu H2. Por um lado, H2, então, é A vezes o seno desse ângulo. Essa medida aqui pode ser expressa dessa forma. Agora vamos para o outro triângulo e tentar expressar H2. Vamos olhar para o ângulo alfa. Seno de alfa é o oposto ao alfa, que é H2, sobre a hipotenusa nesse triângulo aqui que é B. Ó. Passo o B para o outro lado, B vezes seno de alfa, eu posso chamar de H2. Então aqui, ó, a seno de beta vezes, juntando os dois, tá? Seno de beta tem que ser igual a B seno de alfa. B seno de alfa. Então tá, ó. Juntando os ângulos e os lados opostos, seno de beta sobre B, seno de beta, ângulo beta, e o lado oposto é B, certo? O lado, na figura grandona lá, a gente vê que o ângulo beta e o lado B são opostos. Da mesma forma, o que sobrou aqui? Seno de alfa e A, né? E como o seno de beta sobre B, a comparação de beta com o seu lado oposto vai ser igual aqui, tá? Igual a seno de gama, que a gente viu antes,
igual a C, então a lei dos senos diz o seguinte, que existe uma constante proporcional entre o ângulo e seu lado oposto, em todos os ângulos, em todos os três ângulos, tá? Assim, ó, seno de alfa sobre o seu lado oposto vai ser igual a seno de beta sobre o seu lado oposto, que vai ser igual a seno de gama sobre o seu lado oposto. Vamos verificar isso, eu já antecipei isso para vocês, que aconteceria, né? Então está na página 43 ali, ó. Tá? Aqui, seno de alfa em relação ao seu lado oposto tem que ser igual a seno de beta em relação ao seu lado oposto, que tem que ser igual ao seno de gama em relação ao seu lado oposto. Tá? Essa é a lei do seno. Essa igualdade chamada de lei dos senos é válida para qualquer triângulo, porém, por enquanto, vamos utilizar essa relação apenas em triângulos acutângulos. Triângulos acutângulos que não acutângulos é que possui ângulos internos inferiores a 90 graus, né? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de cálculo. Ó, vamos ver esse triângulo aqui, eu tenho algumas medidas para esse triângulo aqui, certo? Eu tenho um ângulo de 80 graus, eu tenho um ângulo de 31 graus e, por exemplo, se eu quero saber essa medida A aqui, não é um triângulo retângulo, com certeza, eu poderia até calcular esse ângulo aqui, né? É 180 menos a soma desses dois, certo? O resultado da soma é esse aqui, então é 180 menos 80, 100, 100 menos 31, 69, né? Esse ângulo aqui é 69. Entretanto, pela lei dos senos, eu posso calcular a medida de A aqui. Observa, seno de 80 graus em relação ao seu lado oposto. A tem que ser igual a seno de 31 graus em relação ao seu lado oposto, tá? Seno de 80 eu consigo calcular na calculadora, seno de 31 também, certo? É só isolar o A aqui. Estou usando a caneta preta, ela vai ter sentido. Só isolar o A aqui e vamos ver na calculadora isso. A é igual a 3 vezes seno de 80 graus, tudo isso dividido por seno de 31 graus. Daí me pergunta assim, professor, a mira serve para fazer seno e cosseno também? Claro, é só tu quer descobrir o A, bota uma vertical no A e uma horizontal no A ali e pronto. Tu multiplica os marcados, 3 seno de 80, e divide por aquele número que não foi marcado. Pronto. Ah, tá aqui. Vamos lá para a calculadora. Vamos lá para a calculadora e vamos encontrar o A. Tá? Vamos colocar aqui. É 3 vezes... Tá, vocês não vão conseguindo enxergar direito aqui, tá tudo rasurado aqui, né? Mas eu vou... É 3 seno de 80 sobre seno de 31. Vamos lá. Time lag, 3 vezes seno de 80, fecha o argumento do seno, dividido por seno de 31 graus. Pronto. Está aqui, ó, o valor de A. A é aproximadamente 5,74. Com todas as casas decimais que a calculadora pode me fornecer. Tá? Opa.
3 casas decimais e eu botei 2 casas decimais aqui, ó, 5,738, né? Arredondando esse 8 aqui dá 4. Vamos ver se o meu terceiro dígito deu 8 aqui. Vamos lá, na calculadora. Não, esse valor aqui está mais aproximado, uma aproximação melhor. 5,736. Ele usou só com 3 casas decimais, o seno de 31 e o seno de 80. E eu usei todas as casas decimais na expressão aqui, ó. Todas as casas que a calculadora fornece, né? Tá? Então, esse dígito aqui, ó, com toda a aproximação que a calculadora consegue, esse dígito é 6. Se tu fizer essa aproximação aqui, é 8. Em termos de aplicação assim, é muito difícil tu usar 3 casas decimais, tá? Então, tanto esse aqui, tanto o cálculo do livro quanto o meu cálculo aqui, eles vão concordar que é 5,74, tá? Já está uma boa aproximação. Para cálculos muito precisos, assim, que não são coisas assim corriqueiras, daí tu vai precisar de um cálculo um pouquinho melhor, né? Trabalhando nas engenharias, por exemplo, às vezes tu precisa de uma precisão absurda. Às vezes em laboratórios também, né? Pesquisas em laboratórios ali, tu vai precisar de aproximações com muitas casas decimais. Tu vai precisar até de softwares que te dá mais casas decimais que a própria calculadora científica. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se usava computadores assim, ó, e o erro na contagem do tempo, né, podia ser desastrosa, assim. Em questão de um dia, por exemplo, tu poderia errar o teu alvo. No início do dia, tu usando o computador ali para fazer os cálculos corretos, para interceptação de mísseis, por exemplo, né? Não, acho que não era a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, acho que teve um problema assim, que eles tiveram que zerar o computador porque ele estava acumulando pequenos erros em função do tempo, né? Estava calculando a distância em função do tempo. Então o que acontecia assim, lá naquela região lá do Oriente Médio, lá na Guerra do Golfo, lá um país, uma nação atacava o outro e daí tinha os mísseis de defesa, né? Daí o cara ia lá e pegava numa janela lá e atacava o míssil que estava chegando na região ali, o Kuwait ali, né? Os Estados Unidos estavam ali em cima com uma base ali tentando defender. Então, eu não me lembro qual era o país, desculpa gente, eu não lembro qual era o país que estava tentando atacar, Iraque, sei lá. Eu sei que um era a favor, o outro era contra. E daí eles começavam a atacar assim, o Kuwait, e daí eles tinham que defender com os mísseis, esqueci o nome dos mísseis, né? Então quando começava o processo ali, né, como era em função do tempo, calcular a distância em relação ao tempo, o início do processo funcionava direitinho. Eles colocavam a janela aqui, ó, a janela para interceptar o míssil tranquilamente. Quando chegava no final do dia, o míssil dava aqui, ó, e a janela dava aqui, ó, por exemplo, para tentar interceptar o míssil. E daí acontecia os maiores desastres, né? Eles não conseguiam defender. Daí esse tipo de coisa aqui, né, para que tu não precisasse zerar o computador, é até uma história interessante isso, né? De se investigar o que é que aconteceu. Para não precisar zerar o computador com tanta frequência, eles tinham que usar uma precisão absurda, né? E daí até que os caras se tocassem, eles não tá erro de precisão, por isso que não está dando certo o
negócio que protegia, né, os mísseis ali começou a errar o alvo, e daí o míssil inimigo caía na cidade, no local ali, na região, e acabava com tudo. Os caras tinham que ir atrás dos cálculos, por que isso estava acontecendo. Então, precisão é importante? É importante, mas vai depender da aplicação, tá? Mas daí tu já sabe ali que existem técnicas, né, para trabalhar. Depois tu vê na faculdade assim coisas bem interessantes, né, sobre outras técnicas para evitar o erro, para minimizar o erro e até para ter uma noção assim, né? De repente eu não tenho um valor correto que eu preciso, mas eu sei um contorno ali do valor. Está em torno de quanto? Né? Tem valores limitantes. Isso é interessante. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos, medi 30, mais 10 minutinhos. Observe o triângulo ABC. Nesse triângulo, A, B e C são as medidas dos lados. Mesma coisa. Vamos fixar aqui na lei dos cossenos. Na figura, tá? ABC são as medidas do lado, tu tem uma altura em relação ao lado BC, certo? Tu tem os ângulos beta, alfa, gama, ali tudo tranquilo, né? X é a medida da projeção ortogonal AB sobre BC, tá? Então, pega isso aqui, ó, AB projeta, bota uma faixa de luz aqui, ó, vai dar essa sombra X aqui. Coloca a luz nessa rampa aqui de medida B, vai dar essa sombra Y aqui. E X mais Y é A, tá? Y é a projeção de AC, alfa, beta e gama são as medidas dos ângulos em A, B e C. Observa que esse triângulo não é retângulo. Entretanto, se tu divide pela altura aqui, ó, tu tem dois triângulos retângulos, tá? Página 44, e é isso que ele vai estabelecer aqui, ó. Tá? Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo pequenininho aqui, ó, no triângulo da esquerda, nesse triângulo aqui, tá? Tu tem C ao quadrado é igual a X ao quadrado mais H ao quadrado. Vamos lá, ó. Tá aqui o triângulo, tá? O triângulo da esquerda, e olha ali, ó, C ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é H ao quadrado mais X ao quadrado. Isolando o H, porque H vai ser comum para os dois triângulos, né? Ó, passa o X ao quadrado para cá e fica C ao quadrado menos X ao quadrado. C ao quadrado menos esse X ao quadrado vai dar aqui esse valor aqui. Tá? Da mesma forma, aplicando o teorema de Pitágoras nesse grandão aqui, ó, hipotenusa é B, B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá aqui, ó. B ao quadrado igual a H ao quadrado mais Y ao quadrado, isolando o H ao quadrado, ou seja, passando o Y para o lado esquerdo, eu tenho B ao quadrado menos Y ao quadrado igual a H ao quadrado, certo? Então H ao quadrado dá isso aqui. Então eu tenho H ao quadrado aqui e eu tenho H ao quadrado aqui. Então B2 menos Y2 tem que ser C2 menos X2. É o que ele escreve ali, ó. Tá? C2 menos X2 é igual a B2 menos Y2. Tá? Então, pode isolar B aqui, passa menos X para o outro lado, daí fica C2. Não sei porque ele fez isso dessa forma aqui. Passa Y2, menos Y2 para essa forma. Só que ele passa para cá e escreve do outro jeito. Tá, tudo bem. Passa menos Y2 para cá. Então, C2 menos X2 mais o Y2 que fica aqui, ó. Daí ele escreveu aqui, ó, C2 menos X2, e esse menos Y2 para cá fica mais Y2. Do outro lado, que vai ser esse lado aqui, vai ficar só B2. No triângulo
ABC, x mais y é A. Então, substituindo y por A menos x, tá, passa o x para o outro lado, fica com A menos x, certo? O y é A menos x. Tá? Então, substitui aqui ó, no y, ó, A menos x. Então, tu vai b ao quadrado igual a c ao quadrado menos x ao quadrado mais a menos x ao quadrado. Está aqui, ó. Tá? Daí tu tem b ao quadrado igual a c ao quadrado. Segura as contas aí. C ao quadrado menos x ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado menos segundo. B ao quadrado é igual a c ao quadrado mais A ao quadrado, aqui tu tem o teorema de Pitágoras, tá? Ou pelo menos teorema de Pitágoras não, o equivalente ao teorema de Pitágoras. B ao quadrado, C ao quadrado, mais A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes o x. No triângulo ABH, eu tenho que mostrar aqui, ó, esse triângulo ABH, esse pequenininho aqui. No triângulo ABH, tu tem o ângulo beta, certo? No triângulo ABH, cosseno de beta é x sobre c. Vê comigo. Cosseno de beta é adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de beta é x sobre c. Logo, o x tu pode escrever como c cosseno de beta. Tá? Então tu vai substituir o x aqui, ó. Tu tem essa relação, b ao quadrado é c ao quadrado mais a ao quadrado, menos 2 vezes o lado a, de medida a, vezes o x que tu colocou em termos de c cosseno do ângulo. Tá? Substituindo, tu vai ter que b ao quadrado é igual a c ao quadrado mais a ao quadrado, bem parecido com o teorema de Pitágoras, certo? É como se tu tomasse o b aqui como a hipotenusa, os outros lados, c e a, de medida c e a, aqui não é a loja, tá? Por favor. Aqui vai ser o produto entre esses dois lados, que tu está verificando aqui, e o cosseno formado entre esses dois ângulos aqui, A e C, tá? De medidas de A e C. Então isso aqui seria uma variação, essa é a palavra, é uma variação do teorema de Pitágoras para triângulos que não são retângulos. E tu pode